Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovana Sampaio, faço graduação no curso de Bioquímica da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou apresentar o trabalho com o título Avaliação farmacocinética intraperitoneal de um medicamento antitumoral. Esse trabalho foi conduzido majoritariamente no Laboratório de Bioquímica e Química de Produtos Naturais, o Bionat. A professora orientadora é a Marisa Dias. Participaram do projeto também o Matheus Brum Felício, que é doutorando, a Giovana Viana, que é colega de graduação, e o professor Humberto Josué, como co-orientador. Essa apresentação é para o CIA 2022. Bem, para começar, eu vou falar sobre como a administração de medicamentos pode ser realizada por diferentes vias. Cada via vai representar uma maneira diferente de nós introduzirmos o composto no corpo. E, além disso, as vias de administração também determinam três fatores importantes. O primeiro deles é a farmacocinética, que é o estudo do caminho que o medicamento percorre. O segundo é a farmacodinâmica, que é o estudo dos efeitos desse medicamento. E o terceiro é a sua toxicidade, que é o estudo dos possíveis efeitos ruins ou efeitos nocivos. Bem, falando um pouquinho sobre a via de administração intraperitoneal, ela é comumente utilizada em estudos com roedores, e nesse modelo o fármaco ele é injetado na cavidade intraperitoneal dos animais, que é uma porta de entrada para a circulação sistêmica e que facilita e acelera a absorção de substâncias. Ao lado nós vemos uma ilustração de como é feita uma injeção intraperitoneal. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é de avaliar a farmacocinética de derivado do dibenzoilmetano, que é o 1,3-difenil-2-benzil 1,3-propano-diona, resumidamente DPBP. O DPBP é um candidato a fármaco antitumoral e essa substância ela é capaz de destruir células de câncer de uma maneira muito mais potente que as células saudáveis. De acordo com um estudo realizado em 2022, Fernanda Rodrigues do Nascimento e seus colaboradores dizem que a capacidade do DPBP ser tóxico para as células de melanoma é muito maior que das células normais. E isso chama atenção para o seu potencial de ação contra o melanoma. Nossa metodologia para esse estudo foi usar ratos Wistar, todos machos, contendo 6 animais por grupo. Nós separamos 8 grupos de animais para serem testados diferentes tempos de administração, mais um grupo para controle negativo, e os animais escolhidos eles tinham que pesar entre 250 e 300 gramas. Primeiramente, depois de escolhidos os animais, o DPBP ele teve que ser diluído em dimetilsulfóxico a 5%. Depois da diluição, os animais receberam uma injeção intraperitoneal contendo 1 mg de DPBP por quilo de peso. E o grupo que foi usado para controle negativo recebeu uma injeção intraperitoneal contendo água destilada com dimetilsulfóxico a 5%. Bem, em seguida, passados os tempos de administração do fármaco de cada grupo, os animais receberam anestesia e foram então eutanasiados por punção cardíaca. Os tempos que foram testados foram de 30 minutos, 1, 2, 3, 6, 12, 24 e 48 horas, depois de os ratos terem recebido a injeção. O sangue ele foi coletado em tubos apropriados para coleta a vácuo, com gel separador, e em seguida foi centrifugado por 15 minutos a 3.500 RPM em uma centrífuga refrigerada.
E o soro que foi obtido foi depois então armazenado sob a temperatura de menos 80 graus Celsius. A partir daí, adicionou-se uma alíquota de 200 microlitros do soro, mais 800 microlitros de uma solução de acetato de etilametanol. A mistura foi agitada em um aparelho Vortex e depois foi centrifugada a 10.000 G por 15 minutos. E o sobrenadante ele foi filtrado em um filtro de nylon e as amostras foram injetadas então depois no sistema UPLC. Para fazer a quantificação da concentração sérica do DPBP e também para padronizar o método, foi feita uma curva padrão com diferentes concentrações do composto. Os cromatogramas foram avaliados com auxílio de um software chamado Skyline, e o cálculo da concentração sérica do DPBP ele foi baseado na área abaixo da curva de um pico que tinha maior intensidade. Nossos resultados mostram que, com exceção do tempo de 48 horas, foi possível identificar os níveis séricos de DPBP em todos os tempos testados. Os resultados das análises por UPLC confirmam a pureza e presença do composto DPBP no soro dos animais. A figura ao lado apresenta as concentrações séricas deste composto. Esse resultado demonstra que as concentrações do DPBP elas se mantêm identificáveis durante 24 horas, por administração por via intraperitoneal, até que depois de 48 horas elas já não são mais detectáveis. A molécula pela via intraperitoneal ela é transportada então pela circulação sistêmica. Então, nós podemos concluir que, ao utilizarmos a via intraperitoneal para a administração do DPBP, como sua concentração sérica se manteve identificável até 24 horas, nós julgamos a via intraperitoneal de administração como eficaz para sua absorção até a corrente. Esse estudo vai prosseguir para determinar as concentrações em outros tecidos, como os rins, cérebro e pulmão também. Aqui estão as referências e eu deixo aqui os agradecimentos ao CNPq, ao PIBIC, ao SUS e à FAPEMIG, aos colaboradores deste projeto, dos quais a ajuda foi imprescindível, e agradeço a você pela gentileza de assistir. Muito obrigada.